Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui então com vocês sobre o Ronaldo, que deve sim vender o Cruzeiro nos próximos anos. Não diria que em 2025 nem em 2026, mas em entrevista para o Samuel Venâncio ficou claro, né, esse interesse do Ronaldo em um futuro vender o Cruzeiro, que era algo que já era de se imaginar. Enfim, ele já teve alguns encontros interessantes nesses últimos meses, inclusive há um pouco menos de 3 semanas, com um bilionário, né, que tem uma fortuna mais de 10 bilhões de reais. E o do braço direito dele no Cruzeiro, em relação a investimentos, que é o Pedro Lourenço, que poderia ser um dos alvos, né, para comprar o clube, sem sombra de dúvidas, para um futuro não tão distante. Enfim, será que tem alguma chance disso acontecer? As novidades que pode ter também em relação a uma venda de percentual do Cruzeiro já para a próxima temporada, que não é algo descartado. E vale destacar também que ele comprou o Cruzeiro na teoria com o investimento ali que ele tem, né, que pagar de investimento, 400 milhões de reais. Será que quanto que vale o Cruzeiro, por exemplo, para o ano que vem? 2 anos seguidos de Série A. Vou comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a sua ajuda para chegarmos a esse próximo objetivo de 42 mil inscritos no YouTube. Faltei um pouco menos de 900 inscritos aqui no canal. Certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Bom, então vou deixar aqui primeiramente com vocês essa notícia, né, do mês passado. Até vou deixar o post lá no Instagram do bilionário, o Abílio Diniz, que postou essa foto junto com o Ronaldo, né? Naquele dia ainda foi o jogo entre Cruzeiro e Fortaleza, que ele colocou o seguinte na legenda, lá no último dia 21 de novembro. Tem um mês, né, exatamente, que eu tô gravando esse vídeo. Olha quanta coisa que muda de lá pra cá. Ele colocou o seguinte, esse final de semana estive com o Ronaldo Fenômeno e ele estava muito feliz com a vitória do Cruzeiro contra o Fortaleza. Primeiro jogo sob o comando, né, do Paulo Autuori, grande homem e grande treinador, que ganhamos juntos, né, o Mundial no São Paulo. Eu assisti com ele no banco de reservas os 2 jogos do Mundial no Japão. Inesquecível vitória sobre o Liverpool por 1-0, com gol de Mineiro e grandes defesas, né, de Rogério Ceni. Quero desejar sucessos ao Ronaldo nessa fase de sua vida como empresário. Ele trabalha firme e com dedicação e amor, merece ter sucesso, né? Disse então o Abílio Diniz, que se você não ligou o nome à pessoa, né, é o fundador então do Pão de Açúcar, já está aí com 86 anos e uma boa forma física, né? Até mesmo bem ativo lá nas suas redes sociais. Só para você ter uma ideia, ele tem uma fortuna hoje na casa de 2,4 bilhões de dólares, que é algo que flutua bastante, mas de qualquer forma ali, né, você pode colocar tranquilamente algo na casa dos 12 bilhões de reais tranquilamente, é um valor bem relevante. Se quisesse, né, comprar algum time no Brasil, teria condições tranquilamente. Então, ele que teve esse encontro, não quer dizer que teria uma negociação ou algo nesse sentido, tanto que pelo visto foi só um encontro entre amigos mesmo, né? O Ronaldo tem muitas conexões, sempre está envolvido com empresários, alguns eventos e tudo mais, então é super comum algo nesse sentido acontecer. Mas como ele já deixou claro, né, na entrevista ao Samuel Venâncio, na entrevista que ele deu, né, para o Samuel, ficou bem claro que realmente ele tem interesse no futuro de se desfazer do Cruzeiro, né? Não que seja isso algo ruim, já era assim de se imaginar, muito por conta de que o objetivo no geral é exatamente esse, né? Você vai lá, compra um clube, ainda mais um Cruzeiro que estava na Black Friday, né, com 50%, 60% off, do que poderia valer até mesmo naquela época, que tudo bem, tem as dívidas de 1 bilhão de reais que tem que ser pagas, mas é inevitável falar que o Cruzeiro foi vendido na teoria por 400 milhões, né? Que foi um valor que é bem baixo, mas que pelo o que o Cruzeiro estava na época ali, foi oferecido para mais de 40 possíveis investidores e nenhum aceitou. Então claramente não era um negócio fácil assim de se imaginar que poderia dar essa volta por cima, e até hoje não está, né? O Cruzeiro não está totalmente equilibrado em relação às receitas, em relação às suas finanças, dívidas, está indo para esse caminho. Eu diria que vai ter um longo trabalho aí, de pelo menos uns 2, 3, 4 anos para o Cruzeiro voltar a ser o que era antes e obviamente, né, diminuir em relação aos gastos, em relação às dívidas, né, que tem atualmente. O próprio Ronaldo falou que só de pagamento de dívidas hoje é na casa de 1 milhão de reais por mês, né? Que seria um valor ali para trazer um Everton Ribeiro, por exemplo. Então faz muita diferença, ainda mais no primeiro ano de Série A. E assim, eu acho que o mais cotado a comprar esse percentual poderia ser o Pedro Lourenço, mas vai lembrar, o Ronaldo tem um parceiro, né, por exemplo, de dono do Cruzeiro. Eu não ficaria surpreso se o Pedro Lourenço fosse ele e mais outra pessoa, um dono do clube, né? Ou até mesmo um fundo internacional. Até porque se você for ver, se o Cruzeiro chegar no ponto, né, que vai estar tendo uma receita alta, até mesmo com lucros e tudo mais, a possibilidade de ser negociado com um fundo é muito mais alta do que, por exemplo, na época que estava dando prejuízo. Eu, inclusive, estou bem curioso para ver qual vai ser o balanço desse último ano de 2023. Mas enfim, o Pedro Lourenço, eu acho que, na minha opinião, poderia ser o mais cotado para comprar esse percentual restante, muito por conta dele já ser dono, né, das ações do Cruzeiro, ter comprado 20% por algo na casa de 100 milhões de reais.
70 milhões em dinheiro e outros 70 milhões em dinheiro e 30 milhões que ele já tinha de dívidas, né, com o clube e acabou entrando na SAF. Até o Ronaldo deixa claro que o Pedro Lourenço tem interesse demais em contratações de jogadores, sempre tentando trazer atletas. Lembrando que ele já foi fundamental na vinda do Matheus Pereira. Se não fosse o Pedro Lourenço, o Matheus Pereira não ia ter chegado no Cruzeiro. E também no caso de que ele é muito cruzeirense, que poderia no futuro ter esse repasse das ações. Eu diria que hoje, se fosse para o Cruzeiro ser negociado no jeito que está, né, 2 anos seguidos na Série A e tudo mais, eu diria que não teria como pensar em um valor inferior a 1 bilhão mesmo de aporte, né, diferente de 400 milhões. Obviamente o Cruzeiro estava na Série B, numa situação bem mais delicada. Mas se você for considerar assim, daqui uns pelo menos 5, 6 anos, que eu acho que o Ronaldo possa pensar, né, em vender o clube, porque eu não acho que vai ser algo do dia para a noite não, acho que vai demorar um pouco ainda, acho que o Cruzeiro tem muito potencial pela frente. Até as metas do Ronaldo está estabelecido, né? Tem metas lá até para 2030, né? 2028. Então, eu acho bem provável que ele venda o clube nos próximos 5, 6 anos, para sair totalmente, sabe? Eu acho muito difícil. Então, eu acho que se for para vender, daqui a um tempo o Cruzeiro pode estar avaliado ali tranquilamente em $1 bilhão, sabe? Daqui realmente 10 anos, 7, 8, porque o mercado em si de SAFs no Brasil tem crescido bastante. Se você for analisar, cada vez mais os valores têm sido mais altos. Hoje, se você for comprar um time, então, por 400 milhões de reais, você não vai comprar nenhum time da Série C, tá? Com grande torcida. Quem dirá o Cruzeiro, que foi o primeiro time, basicamente, no Brasil a virar SAF. Então, eu diria que, num cenário ideal, o Cruzeiro vai, sim, ser vendido no futuro. Não sei se isso vai melhorar ou vai piorar, mas, de qualquer forma, muita gente reclama do Ronaldo em relação a investimentos. Quem sabe, quando tiver essa venda, pode ter um caminhão de dinheiro chegando no clube. Que eu acho que é algo que, se fizer um bom trabalho, é meio que autossustentável, né? Vai retornando realmente o investimento em relação ao faturamento que o Cruzeiro vai tendo por temporada. Agora, do último tópico é em relação à venda, né? Será que poderia ter uma possibilidade do Ronaldo vender o percentual ainda nesse ano para, por exemplo, aportar em reforços? Enfim, foi algo muito especulado. Até o Pedro Lourenço comentou, né, sobre isso, porque ele comprou um percentual nesse ano. Será que ele não poderia comprar mais outro? Porque hoje o Ronaldo tem 70% das ações da SAF, 20% do Pedro Lourenço, que aí soma 90%, e 10% para a própria instituição, né, para o Cruzeiro da associação. Então o Ronaldo aí tendo esses 70%, poderia negociar até 18%, que ele ainda teria 52% e seria o acionista majoritário, né? Então vamos supor que ele negociaria mais 18% por uns 150, 200 milhões de reais, enfim, poderia ser, mas eu acho que é muito mais provável ele vender um percentual, se for para colocar em reforços, um percentual bem menor e para ter um valor maior ainda, né, para quando ele for vendido, o Cruzeiro, né, ele ficar por pelo menos uns 60, 70% do valor total. Atualmente tem 70, né, eu acho que 52 é muito pouco, ainda mais se for para vender mais outra fatia, né, na teoria ele se desfazendo por se fosse vender 38%, 20% para o Pedro Lourenço por 100 milhões, e esses 18% por mais 150, vai desfazer de 38% do clube por 250 milhões, eu acho um valor bem baixo. Então eu não acho que deva ter uma venda para aporte. Acho muito mais provável o Ronaldo até mesmo gastar mais no ano que vem do próprio bolso, do próprio fluxo de caixa do Cruzeiro, que conseguiu muito bem nessa recuperação judicial, deu uma aliviada nos cofres, do que propriamente vender um percentual para colocar em aporte. Eu não acredito muito nisso para o ano que vem, mas quem sabe, né, se possa ter alguma novidade nesse sentido, acho que seria bom para ter um aporte ainda maior, né, em contratações. Pode deixar sua opinião aqui embaixo então nos comentários, quem que você acha que seria esse dono ideal, né, para o Cruzeiro no ano que vem, e que você vê e enxerga essa chance do Ronaldo num futuro não tão distante, né, 6, 7 anos, poder sair de vez do Cruzeiro. Deixa aqui embaixo nos comentários e a sua expectativa para essa temporada com alguma chegada de reforços. Se você quiser ver aqui, alguns reforços recentes que confirmam aquilo que o Pedro Lourenço disse, né, em relação a um time mais forte para esse ano, vai estar aparecendo aqui na tela. Os links também dos nossos patrocinadores estão aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!